Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo reis, como você nunca viu. Hoje vamos ao capítulo... Já falamos do 20. Vamos falar do 20, tá bom? Eu já contei que o rei Ezequias ficou doente, queria morrer, mas aí o Senhor concedeu a eles mais 15 anos de vida, 5, 10, 15. E o que aconteceu? A notícia correu, chegou lá na Babilônia. Então, o rei da Babilônia mandou uma embaixada visitar Judá. Naquele tempo, enviou Barodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhe deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro e as especiarias, e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e falou: que disseram aqueles homens e da onde vieram? Disse Ezequias: estes homens vieram de um reino muito distante, vieram de Babilônia. E disse ele: que eles viram na tua casa? Ezequias respondeu: tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu lhes não mostrasse. Aí o profeta Isaías disse: então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus olhos que procederem de ti e que te gerares, tomarão, para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Isso aconteceu tristemente. Daniel sofreu essa sentença. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Ora, o mais dos sucessos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? O homem era bom, hein? Ezequias fez aquedutos, Ezequias fez piscina. Olha, Ezequias tinha piscina. De fato, o que está faltando aqui nesse parque é uma piscina. O espaço está até ali, ó. Mas Ezequias sabia fazer, mas nós não sabemos ainda não. Capítulo 21. Aproveita esse intervalo de um capítulo para outro, se inscreva no canal, dê o seu gostei ou não gostei, como diz o grande, e compartilha, porque essas mensagens, elas ecoarão até os confins da terra. Uau!
Então Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou no seu lugar. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Efizibá. 12 mais 55, 67 anos. Ele morreu com 67 anos. Ele fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, olha, o deus nojento de Jezabel, e fez um bosque como o que fizera Acabe, esposo de Jezabel, e se inclinou diante de todo o exército do céu, as estrelas, o sol, e o serviu. Uau! Edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito em Jerusalém, porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor, e até fez passar o seu filho pelo fogo. Uau! Manassés foi cruel. Ele ofereceu seu filho em sacrifício, ofereceu seu filho no fogo aos deuses nojentos dos Baal e Moloque e tudo mais. Ele adivinhava pelas nuvens e era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para provocar a sua ira. Olha, Manassés fez coisas horríveis e provocava a ira do Senhor. Manassés fez tanto o povo errar, que eles fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante deles. Eles fizeram pior do que aqueles povos que moravam ali quando eles herdaram essa terra. Deus ficou muito triste. Deus falou: vou jogá-los nas mãos dos seus inimigos. E Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá e Amon, seu filho. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amon, filho de Manassés, tinha 22 anos quando começou a reinar. E era nome da sua mãe Mesulemete, filha de Harus de Jotibá. E fez o que parecia mal aos olhos de Deus. Amon também pisou na bola. Ele não andou no caminho de Deus. E os servos de Amon conspiraram contra ele e o mataram. Porém, o povo da terra feriu a todos os que conspiraram contra o rei Amon. Desculpa. E o povo da terra pôs a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto aos mais atos dos sucessos de Amon, que fez porventura não está escrito nos livros das crônicas do rei de Judá, e o sepultaram na sepultura no jardim de Uzá. E Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Muito bem, agora vamos falar de Josias. Josias, o homem mais santo de todo esse povo aqui. Vamos ouvir. Tinha Josias apenas 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 30 anos em Jerusalém, em Judá. E era o nome de sua mãe Zedida, filha de Adaías, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou deles, nem para a direita, nem para a esquerda, ou nem para a direita, nem para a esquerda.
Muito bem. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, quer dizer que ele já estava com 26 anos, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azarias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntavam do povo, e que deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados de reformar a casa do Senhor, para que os deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para que reparem as fendas da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e para comprar madeiras e pedras lavradas para a reforma da casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que lhes era entregue nas mãos, porquanto obravam com fidelidade. Eram homens e mulheres justos, e eles faziam o que era bem diante de Deus. Então não se pedia contas do que eles faziam. Aí o Ilquias estava andando ali pelos arredores do templo, olhando as salas sagradas, e o que o sumo sacerdote Ilquias viu? Achei o livro da lei do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e leu. Então o escrivão Safã veio ao rei Josias e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados na casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu o livro diante do rei Josias. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei Josias as palavras da lei de Deus, rasgou os seus vestidos. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, a Aicã, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo o povo de Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias foi, e Aicão, e Aquibor, e Safã, e Asaías, a profetisa Uza, mulher de Salum, filho de Ticová, filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém, na parte de baixo da cidade. E lhe falaram, e ela disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre esse lugar e sobre os seus moradores, a saber, sobre todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras de suas mãos. O meu furor se acendeu contra esse lugar, e o meu furor contra esse lugar não se apagará. Porém o rei de Judá, Josias, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes, porquanto o teu coração se enterneceu diante de mim, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, rasgaste os teus vestidos e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Olha que gosto. Pelo que eis que eu te ajuntei a teus pais, eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos
não vão ver todo o mal que hei de trazer sobre Jerusalém. Então tornaram a trazer a resposta ao rei Josias. Então agora, já no capítulo 23, Josias ajunta todo o povo, lê a lei para o povo, estabelece as ordenanças do Senhor e tirou tudo que não servia dali, do palácio de Deus, renovou tudo e tirou tudo que não prestava, ó. Também derribou as casas dos rapazes escandalosos que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. Tirou tudo. Também o rei derribou os altares, também o rei profanou os altos que estavam defronte de Jerusalém. Ele fez todo mundo, quebrou as estátuas e cortou os bosques e encheu seu lugar com ossos de homem. E também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate. Lembra? Naquela ocasião, um profeta disse que nasceria Josias. E Josias faria isso e aquilo. E agora Josias está fazendo. Josias está pondo para quebrar. Josias está botando para quebrar aqui. E então o rei Josias convocou todo mundo para que celebrasse a Páscoa. E fizeram festas. Ora, o mais do sucesso de Josias e tudo quanto fez porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Judá? Sim, está. Nos seus dias, nos dias de Josias, subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo-o ele, o matou em Megido, e os seus servos o levaram morto de Megido, e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e o ungiram e fizeram rei em lugar de seu pai. E Josias morreu, e a Bíblia disse que Josias teria uma boa morte. Você entendeu aqui que o rei faraó Neco matou Josias? Só que se nós formos lá em Crônicas, nas Crônicas dos Reis, está explicando como foi que Neco matou Josias. Aconteceu assim: o faraó Neco do Egito queria brigar com a Síria. Então ele queria somente passar pelas terras de Israel e ele ia atravessar para ir lá brigar com os assírios. Só que o rei Josias, muito enxeridinho da vida, foi lá caçar confusão com o faraó Neco. E faraó Neco disse assim: que tenho eu contigo, rei Josias de Judá? Volte para a tua terra, ainda não é a hora que eu brigue com você. Mas o rei Josias estava enfesado. Ele tirou a sua roupa real e foi na batalha como um soldado comum. Acontece que uma flecha desorientada pegou-o, ele foi ferido de morte e foi agonizando desde Megido até Jerusalém, um percurso que levou pelo menos 12 quilômetros. Imagina você sofrendo numa carroça 12 quilômetros, numa terra cheia de solavancos, e a Bíblia chama isso de boa morte.
porque Deus prometeu a Josias que ele morreria sem ver as agruras que o Senhor do céu ia jogar sobre Jerusalém. Então Jeoacás reina e é levado cativo para o Egito. Tinha Jeoacás 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém, coitado. E foram levados cativo para o Egito. Nos dias desse cativeiro de Jerusalém ao Egito, subiu ao rei de Babilônia Nabucodonosor, e Jeoaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele, e Deus enviou contra ele as tropas dos caldeus, dos babilônios, e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas, e as tropas dos filhos de Amon, e os enviou contra Judá, para destruir conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério dos seus profetas. Ou seja, eles foram cativos em Babilônia, pagaram o preço da desobediência, entendeu? Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade e tomou tudo. Pegou tudo. Todos os mais ricos, os príncipes, eram subjugados e levados para a Babilônia, inclusive Daniel e seus amigos. Só ficou na terra os mais pobres. O rei Nabucodonosor falou a Jeremias: você decide, Jeremias, você quer ir com a gente ou você quer ficar aqui em Jerusalém? Me parece que Jeremias resolveu ficar. Muito bem. Então isso aconteceu que no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, no 10 dias do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras. Quer dizer que eles sitiaram a cidade. Ninguém entrava, ninguém saía. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Bom, 1/10 é 1/9, né? 1/10 é 1/9. Nono ano foi ficou sitiado até o ano 1/10. E agora estou confuso. 9º, 10º, 1/10. 9º, 10º, 1/10. Ficou 3 anos sitiadas. Então ela ficou até o 11º ano sitiada. E tomaram o rei e fizeram subir ao rei de Babilônia a Ribla e procederam contra eles. E aos filhos de Zedequias degolaram diante de seus olhos e vazaram os olhos do rei Zedequias e os ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, esse era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradão, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor, queimou o templo de Salomão e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes queimou, e todo o exército dos caldeus, dos babilônios. Levaram tudo, quebraram tudo, levaram as coisas, as joias, os escudos que Salomão tinha feito, levou tudo. Os copos de ouro. Foi uma grande rapelada. E o rei da Babilônia os feriu, os matou em Ribla, na terra de Ramate. E Judá foi levado preso para fora da sua terra.
Porém, quando o povo que ficava na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, deixara-os ficar, pôs sobre ele por maioral a Gedalias, filho de Alcão, filho de Safã. Gedalias governa, mas Ismael mata-o. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, ele e seus homens, que o rei da Babilônia puseram Gedalias por maioral, vieram Gedalias a Mispa, a Naber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e Jazanias, filho de Macatita, ele e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens, e lhes disse: não mais servos, não temais servos dos caldeus, ficai na terra, e servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. E sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente real, e 10 homens com ele, e feriram a Gedalias, e ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo levantou, desde o mais pequeno até o maior, como também os capitães do exército, e vieram ao Egito, porque temiam os caldeus. Depois disso, sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 27 do mês, Evil Merodach, rei de Babilônia, levantou no ano em que reinou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão. E lhe falou benignamente, e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele na Babilônia. E lhe mudou os vestidos de prisão, e de contínuo comia pão na sua própria mesa, todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência, pelo rei lhe foi dada a subsistência contínua, eternamente, vitalícia, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias, até o último dia de sua vida. Finalizamos aqui as sagas dos reis de Israel. Esse capítulo 25 foi o último, não é? Espero que você tenha compreendido. Eu ia pular crônicas e ia fazer os profetas, mas eu estou vendo aqui que eu preciso ler as crônicas, porque quem são as crônicas? As crônicas são as escrituras que dizem respeito aos reis de Israel. Então são 2 crônicas. A primeira tem 29 capítulos e a segunda tem... Deixa-me ver. A segunda crônicas tem 36 capítulos. Então são 29 mais 36, total de 65 capítulos. Então, meus amigos, foi um prazer tê-los aqui comigo. O canal Vigia das Pessoas agradece a sua colaboração, a sua paciência. O canal Vigia das Pessoas pede que você se inscreva para que a gente se anime mais a continuar fazendo o que estamos fazendo. Compartilha esse conteúdo porque pode ser importante para alguém. Curta aí, ó. Dê o seu gostei ou o seu não gostei, como disse o grande. E é isso. Muito obrigado por hoje. Nós vamos encerrando por aqui. Amanhã voltaremos com crônicas como você nunca viu. Muito obrigado. Que o Vigia das Pessoas te abençoe, te guarde. Que o Vigia das Pessoas tenha misericórdia de ti. Que o Vigia das Pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Vigia das Pessoas te dê paz.